Vamos lá, meu povo, pegar os principais exercícios da multidisciplinar, tá? Então, aqui eu tenho os três que vão cair com toda certeza, tá? Então, eu vou explicar a maneira como se faz, não tem segredo. Eu vou começar aqui com esse exercício um, tá? Ó, ele fala assim: valores de x inteiros. Esse inteiros que aparece aqui é em relação aos números inteiros. Então, significa que esse inteiro aqui, ele pode ser mais e ele também pode ser menos, tá? E ele quer esses valores, tá? Não tá pedindo solução, nada disso, tá? Ele só quer realmente os números que fazem parte desse intervalo, só. Não é reta, nada disso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa letra A aqui, ó. Vou pegar o A, tá? Vou pôr aqui, vou pôr assim: menos 6 menor que x, menor ou igual a 2, tá? Quando eu tenho dúvida que elementos fazem parte desse intervalo, eu faço uma reta, tá? É necessário fazer essa reta? Não, tá? Eu faço essa reta quando eu tenho dúvida de quais elementos pertencem a isso aqui. Então, eu faço assim, ó. Vou puxar reta, tá vendo? Ó, vou puxar reta. Esse aqui, eu tenho um sinalzinho, ó, de menor, mas não tem um sinalzinho de igual. Tá vendo? Ele é só menor, mas ele não é igual. Então, eu vou fazer uma bolinha para representá-lo, né? E aqui eu vou colocar o número menos 6. Pronto. E lá na outra ponta, eu vou colocar o último intervalo, que é o número 2, o último elemento que aparece, que é o número 2. Só que esse 2 aqui, ó lá, o x, ele é menor, mas ele também é igual. Então, eu tenho esse igual aqui onde está piscando a luzinha. Então, essa bolinha, ela vai ser pintada, ó. Significa que o 2 ele faz parte, né? Quando eu faço isso, eu consigo saber exatamente os elementos que fazem parte e os que não fazem, tá? Eu quero saber quem são esses elementos, e não é a solução, são os elementos. Então, eu vou pôr assim, menos 6. Depois do menos 6, aqui nessa parte aqui de dentro, ó, eu tenho, vou mudar a cor, que aí dá para visualizar melhor. Eu tenho aqui nesse intervalo, eu tenho o menos 5, tá vendo? Depois eu tenho menos 4, depois eu tenho menos 3, depois menos 2, menos 1, ó, 0, o 1 e o 2, tá vendo? Então, eu tenho os números que são negativos, ó, e agora aqui eu começo com os números que são positivos, tá? Aí você fala: "Ah, professor, o zero aqui, ó, negativo, ó, tá? O zero ele não tem sinal". Eu coloquei esse tracinho só para separar, mas eu vou apagar. Ó lá. Então, são esses elementos que eu tenho, tá vendo, ó? Entre menos 6 e 2. Então, o 6 ele não faz parte. Ó lá, ele só é menor, então a bolinha aberta. Agora, olha o x. Quem é o x? É toda essa galera que tá aqui no meio, ó. Tá vendo? Em verdinho. Só que agora, esse 2 também faz parte, porque olha só o sinal de igual aqui, ó. Tá vendo? Então, o 2 ele também faz parte desse intervalo, tá? Então, qual seria a resposta disso? Lembrando, não é solução, são só os números, tá? São os valores desses números, ou seja, desses elementos que fazem parte de quem? Do x. Então, quem faz parte? Ó, a resposta aí, letra A, menos 5, depois menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, e o número 2. Então, essa aqui é a resposta. Ah, posso pôr assim uma chavinha para ficar mais bonitinho? Pode. Tem necessidade? Não tem, tá? Não tem necessidade porque ele só está pedindo valores, ele não está pedindo solução, nada. Então, essa aqui seria a resposta. Reta numérica, precisa ser feita? Não precisa também, tá? Eu só fiz a reta para demonstrar quem são os elementos. Então, quando tem dúvida, é bacana. Lembrando, se não tem o sinal de igualdade, a bolinha ela é aberta porque ela não faz parte. Agora, se tem o sinal de igualdade, bolinha fechada, porque demonstra que esse 2 faz parte desse intervalo, tá? Então, esse aqui é o exemplo do exercício 1, que vai cair para vocês nesta prova na multidisciplinar, tá? Agora vamos para o próximo. O próximo já é um conhecido, vocês têm feito ele.
e muito simplesinho, sem segredo, tá? Então, não vai ter nenhum com número decimal, nada disso. Todos que vão cair para vocês são exatamente parecidos com esses aqui, tá? Vou fazer a letra A, tá? Vou pegar a letra A para fazer. Então, A, ó. Então, letra A, eu tenho 8x² menos 100 igual a menos 1.900. Ó, só consigo resolver direto, porque isso aqui é uma equação incompleta, e ela é formada por A e pelos elementos do C, tá? Então, eu consigo resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, tá? Fico com 8x² igual menos 1.900, ó, tá aqui, tá vendo? Vou juntar ele com 100, porque é da mesma família, ó, eles são da mesma família, então ele vai como mais 100, olha lá. Então, eu tenho 8x² igual, devo 1.900 e pago esse 100, eu vou ficar devendo 1.800, ó, certo? Agora, olha o 8. O 8, ele tá multiplicando, tá vendo? Então, ele passa dividindo. Então, x² vai ser igual 1.000 menos 1.800 dividido pelo 8. X² vai ser igual 1.800 dividido por 8, eu tenho 225. Agora cheguei aí. Só que agora eu preciso analisar esse sinal, tá vendo? Vou mudar a cor, ó. Aqui, esse sinal aqui, ele é do 1.800. O 8, ele é positivo, tá vendo? Ó, ele estava positivo aqui e ele veio positivo aqui. Ó, se eu tenho uma divisão, ó, divisão é regra dos sinais. É a regra. Então, menos com mais, ó, menos. Cheguei aqui, paro aqui? Não, eu tenho que continuar até o final, tá? Então, esse 2, que é um expoente, ele vai virar operação inversa, raiz. X vai ser igual a raiz de menos 225. Agora sim, cheguei aqui. Não consigo fazer mais nada, porque, olha dentro, eu tenho um elemento que é negativo dentro da raiz, tá vendo? E essa raiz, ela é uma raiz par, porque aqui, na verdade, tem um doisinho que não aparece, por isso se chama quadrado. E esse doisinho, ele é par, né? Então, essa raiz, que é uma raiz par, ela não admite de radicando, que é esse elemento que eu tenho dentro dela, números que são negativos, até porque eu nunca vou ter este número, tá? Então, isso aqui não faz parte do conjunto dos números reais. Então, solução O vazia. Pronto, tá? A solução, ela pode ser escrita desta maneira, a solução, ela pode vir desta maneira, tá vendo? Sem nada, ou a solução, ela pode vir assim, ó, com zero cortado. Só que esse aqui tem autores que apresentam esse zero cortado como conjunto vazio, tem outros que não, tá? Então, para não acontecer de repente você errar na hora da solução, é melhor a gente colocar o conjunto vazio ou realmente vazio, sem nada dentro, tá? Então, esses dois aqui é a melhor opção, tá? Não que esse esteja errado, mas esse aqui depende muito do autor, tá? Da apostila, tá? É mais ou menos igual intervalo aberto, assim, aqueles colchetinhos assim, ó, tá? Isso aqui também é outra coisa que às vezes, dependendo do autor, muda quando é número infinito, tá? Mas isso aqui depois nós vamos falar. Então, resolvi a equação do segundo grau, tá vendo? Ela é incompleta, só tem o A e C, junto às famílias, família do número sozinho, ó, família do x². Devo 1.900, pago 100, vou ficar devendo 1.800. Ó, o 8 está multiplicando, passa dividindo, certo? Divisão, regra. Então, menos com mais, eu tenho menos 225. Esse 2, que era expoente, ele passa a ser raiz, porque é uma operação inversa. Olha lá, raiz quadrada, tá vendo? Ó,
Ó o doisinho. Precisa pôr esse doisinho? Não. Eu só coloquei para demonstrar que isso aqui é uma raiz quadrada. Se é uma raiz quadrada, o que que significa? Jamais ela admite como radicando um número negativo. Esse número que está aqui dentro se chama radicando. Jamais admite. Então, isso aqui é uma solução vazia, tá? Isso não acontece dentro do conjunto dos números reais, tá? Ó, posso demonstrar sim, ou posso demonstrar sim também. Mas, dessa maneira aqui, depende muito do autor da apostila, tá? Às vezes ela vem, às vezes não. Tudo depende de como ela está sendo escrito, tá? De quem escreveu, né? De quem elaborou, certo? Esse é o exercício 2. Agora nós vamos para o exercício 3. Esse aí, eu acho que é o mais complexo de todos. Na verdade, eu acho que eu não posso usar essa palavra, porque ele é simplesinho e vocês têm toda a capacidade de fazer esse exercício. Então, vamos pensar assim. Primeira coisa, vamos interpretar o enunciado, ó. Ele fala assim, resolva. Então, tem que achar o valor desse X, né? E depois ele fala, ó, complete a tabela com os conjuntos, soluções, tá vendo? Então, além de resolver, né, a inequação, eu também tenho que escrever os conjuntos, tá? E esses conjuntos, ele fala, ó, conjunto, quem são esses conjuntos? Esses conjuntos são os naturais, os inteiros, os racionais e os reais, tá? Então, eu tenho todos esses conjuntos para analisar. Mas, primeira coisa é resolver a inequação. Olha ela aqui, ó. Vamos pegar essa inequação e resolver. 3x, ó, mais 6, né? Depois eu tenho menor igual a 4. Depois eu tenho um parênteses, x mais 1. Ó, certo? Vou resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, tá? Não pode esquecer, tá? Então, pensa nisso aqui só no final. Por enquanto, nós vamos resolver como se fosse de primeiro. Então, primeira coisa a ser feita é tirar esses parênteses daqui, tá? Então, vou mudar a cor da tinta. Ó, um vezes aqui, entre o 4 e o parênteses não tem nada, então tem um vezes aqui, ó, vezes. Esse 4 eu vou multiplicar por x e esse 4 eu vou multiplicar por 1, tá? Eu vou distribuir os termos aqui dentro. Então, vou ficar com 3x, o resto eu vou copiar igual, mais 6, tá vendo? Menor igual a 4 vezes esse x, 4x, e 4 vezes 1, 4. Então, mais 4. Olha lá. Agora sim, tá? Agora, já arrumei todinho, ó. Tá bem bonitinho ele, tá vendo, ó? Então, agora eu tenho 3x, ó. Se aqui agora eu vou juntar as famílias, tá vendo? Aqui eu tenho 4x, então ele vem menos 4x, ó, certo? Aí, menor e igual a 4, né? Ó o 6, aqui eu tenho mais 6, então ele vem como menos 6, tá? Deixa eu colocar ele aqui, tá? Então, vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu só apagar aqui rapidinho, peraí. Opa, deixa eu dar uma diminuída aqui, ó, mais 6. Então, 3x mais 6, menor ou igual a 4. Resolvi a propriedade, ó ela aqui, tá vendo? Agora eu vou juntar as famílias. Juntei a família do x, ó, então 3x. Se aqui eu tenho mais, vem menos, tá vendo? E agora eu vou juntar os números sozinhos. Aqui eu tenho o 4 não mudei ele de lugar. Se aqui eu tenho mais 6, ele foi como menos 6, tá? Então, vou resolver o deve e paga. Devo 4x e pago 3x, eu vou ficar devendo 1x, ó, menor, igual. Devo 6 e pago 4, eu vou ficar devendo 2. Ó, certo? Cheguei aqui, tá? Cheguei aqui. O que que vai acontecer, então? A letra, ela não pode terminar negativa, tá? Lá no nono vocês vão entender o porquê que essa letra não pode.
tá? Porque essa letra faz parte do gráfico, e no gráfico não tem letra negativa, tá? Então, o que que vai acontecer? Para essa letra não ficar negativa, eu vou ter que multiplicar toda essa sentença por menos 1, tá? Mas não é por causa do 2, e sim por causa do x. Então, eu venho aqui e vou multiplicar essa sentença por menos 1. Então, esse menos, ó, com esse menos, passa a ser mais. O que que vai acontecer? A partir do momento que eu multiplico o sinal, tá vendo? Esse sinal aqui, que era de menor igual, ele passa a ser maior e igual. Por que que acontece isso? Se eu não fizer essa inversão, isso aqui, ó, vira uma sentença falsa, tá? Por isso eu faço essa inversão, para que esse exercício continue verdadeiro, tá? Mas eu só faço esse processo de multiplicar por menos 1 quando lá no final do exercício, lá no finalzinho, a letra fique negativa. Toda vez que a letra ficar negativa, eu tenho que fazer essa inversão, ou seja, eu vou multiplicar todo mundo. Então, esse menos com esse menos passa a ser mais, a mesma coisa vai acontecer com esse sinal, tá vendo? Aquele é menor igual, ele passa a ser maior igual, ó, tá vendo? Ó, ele inverteu. E esse menos, ele passa a ser mais. Inverto tudo. Ó lá, agora sim, essa sentença, ela fica verdadeira, tá? Eu consigo comprovar que isso aqui realmente é verdadeiro. Porque se eu deixar assim, ó, tá? Ou se eu deixar esse sinal de menor aqui no meio, essa sentença vai ser falsa, não será verdadeira, tá? Então, não pode esquecer disso aqui, ó, tá? Não posso esquecer de multiplicar. Só, vou até escrever aqui, ó, só quando a letra for negativa, tá? Só quando a letra ficar negativa, ó, ficar negativa. Ó, tá? E isso só no final, tá vendo, ó? Aqui seria o final, ficou negativo, faça essa multiplicação. Só que tem que multiplicar todo mundo. Então, menos passou a ser mais, o sinal que era menor passa a ser maior, e aqui que era menos passa a ser mais, certo? Então, essa aqui é a minha solução, tá vendo? Agora, vamos pensar nessa solução. Olha o que que a solução fala. X, ele é maior e igual a 2. Ó, x maior e igual a 2. Se x é maior, ó o sinal de maior aqui, ó. Então, significa que o x pode ser, quer ver? Vou fazer aqui, ó, vou puxar uma reta, ó, tá? Vou colocar o número 2, vou colocar o número 2, tá vendo? Só que agora eu tenho esse sinal de igual, então eu vou pintar aqui, tá? Só para demonstrar que o 2 faz parte. Ó lá. O X, ele é maior, tá vendo que ele é maior? Então, o X tá aqui, ó. Aqui onde tá passando a luzinha. O X, ele tá aqui, ó. Onde é que tá o X aqui, ó? Então, vamos pensar. Se o X, ele tá aqui, esse X, ele pode ser o número 3, pode ser o número 4, 5, 6, 7, e vai embora no infinito, tá? Então, aqui eu sei que eu tenho, ó, o mais infinito aqui. Tá vendo? Então, significa que ele fecha aqui, esse aqui faz parte, então eu tenho um colchetinho fechado, porque ele faz parte, tá vendo? E tudo isso aqui, ó, vai ser representado na reta, que tá aqui no intervalo, e aí eu vou pôr um vírgula aqui, e mais infinito. O que que acontece agora? Esse mais infinito aqui, agora a gente volta novamente nas apostilas, tá? Tem apostila que traz assim, desta maneira, tá vendo, ó? Aonde eu tenho mais infinito aberto, que é o que eu mais gosto, porque eu acho que é infinito, ele pega tudo isso aqui, então não tem como eu fechar isso aqui, tá? Tem esta maneira de se demonstrar essa solução, tá? O início dessa solução, eu tenho essa outra maneira, ó, 2, aí vírgula, mais infinito, e abro o colchete, tá? Dizendo que tudo que eu tenho para cá faz parte, ó. Só que isso aqui tem duas interpretações, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque na verdade o colchete aberto significa que o intervalo ele é aberto, tá vendo? É mais ou menos assim, se a bolinha estiver aberta,
o colchete é aberto, tá vendo? Significa que o 2 não faz parte, tá? Só que quando ele é infinito, esse colchete aqui, ele não representa esse intervalo. Esse colchete aqui, ele está representando o infinito e não os números, diferente de quando a bolinha está aberta. Então, esse jeito aqui, ele é um pouco confuso, tá? Ele é um pouco confuso. Agora, tem outros que fazem assim, ó. Eu tenho bolinha fechada, porque faz parte do intervalo, vírgula, mais infinito, e aí ele fecha. Por que que ele fecha o colchete? Porque todos que estão aqui fazem parte desse X, ou seja, todos que estão aqui representam X, ou seja, o X, ele é o 3, ele é o 4, ele é o 5, ele é o 6, ele é o 7, ele é o 8, e vai embora. Então, tem alguns que representam ele fechado, tá? Então, essas duas maneiras aqui, ó, é muito complicado. Isso depende muito do autor que escreve a apostila, tá? Tem autor que coloca essa aqui como a representação dessa reta, tem autor que coloca esta daqui, ó, tá? Mas quando a gente tem dúvidas, ou seja, de como o autor que escreveu a apostila usou, porque a gente tem que entender que tem outras apostilas de outros colégios, então, para não correr o risco, a gente pode colocar assim também, tá? Você fala, professora, mas assim tá errado? Não, assim tá certo também, tá? Então, você tem essas três opções, tá? Por que essas três opções? Essa aqui sem erro, essas duas depende muito, tá? Só que esse sinal, esse colchete aberto, não está falando do número, ele está demonstrando só o infinito, dizendo que isso aqui é aberto, que isso aqui continua, tá vendo? E quando eu coloco ele fechadinho assim, ó, aqui é o infinito, então ele está falando que todos fazem parte desse infinito aqui, tá? Então, esses dois depende muito, tá? Depende muito. A apostila de vocês, ela traz esse aqui, ó, tá? A apostila de vocês, ela traz esse aqui. E esse aqui ela não traz, tá? Então, esses dois, vocês podem ficar entre esses dois aqui de cima, tá? Se você se sentir mais confortável, você pode optar por esse, certo? Então, vamos lá. E descartar esse outro aqui, ó, se você não se sentir à vontade, tá? Porque vai muito da interpretação, tá? Então, fiz a análise, tá vendo? Dos números que pertence. Agora eu vou preencher a tabela, certo? Então, a tabela fala assim, ó, ela quer a solução para quando for natural, ó, aqui é o natural, depois ela quer a solução para quando for inteiro, depois ela quer a solução para quando for racional e ela quer a solução para quando for números reais, tá? Então vamos lembrar lá. Número natural, vamos começar com ele, ó. Conjunto universo é igual aos naturais, certo? Então, natural, vamos ver quem faz parte dos números naturais. Olha lá, todos que estão aqui fazem parte dos naturais, tá vendo? Eu tenho todos positivos, bonitinhos, tá vendo, ó? Então, o universo vai ser igual ao natural e eu posso representar eles assim, ó. O número 2, porque ele faz parte, aí 3, 4, 5, 6. Posso representar pelos três pontinhos e fecho. Posso representar ele assim, tá vendo? Tá? Ah, professora, eu vou colocar aqui, ó, mais infinito. Pode? Pode também, tá? Então, aqui seria o conjunto universo. Agora, eu vou colocar a solução disso. Olha lá, solução. Solução, ela é igual. Abro parênteses, x pertence quem? Olha lá quem o x pertence. Aos naturais. Naturais, tá? Tal que. Nesse tal que, eu posso escrever todos esses números ou eu posso reescrever a própria resposta, ó. X é menor, é maior e igual 2. Ela pode ser assim também, ó. Eu posso escrevê-la assim ou eu posso escrevê-la da maneira que tem aqui. Ah, professora, aqui nesse lugar aqui, eu posso colocar 2, 3, 4, 5? Pode também, tá? Não tá errado. É que assim, ó, eu ocupo menos espaço e aqui eu estou descrevendo todos os números que estão aqui em cima, tá? Então, posso escrever desta maneira assim. Qual é a maneira que a gente mais usa? Essa aqui, tá? Então, conjunto universo estabelecido uma relação entre os naturais está aqui.
tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o inteiro, então vou colocar lá, ó, conjunto universo, só que agora eu quero os números inteiros. Gente, números inteiros fazem parte os positivos e os negativos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho mais e eu tenho menos, tá? Então, ó lá, vou abrir novamente a chavinha para demonstrar esses números. Ó lá, o 2 é número inteiro, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, tudo que eu tenho aqui é número inteiro, tá? Eu não tenho negativo nessa sentença, eu só tenho os que são positivos, tá? Então, número inteiro, eu sei que é mais e menos, só que eu não tenho menos, eu só tenho mais. Então, o conjunto vão ser os números que eu tenho aqui, os elementos, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Posso representar igual representei os naturais, ó lá, certo? Ó, ó, tá? Agora eu quero deixar bonito, esteticamente bonito, né? Com uma linguagem matemática bonita, né? Então, solução é igual, ó, abro o sinalzinho, x pertence a quem agora? Ó, quem que o x pertence? Pertence aos inteiros. Então, do lado do ezinho de pertence, eu coloco os inteiros. Tal que, em vez de eu colocar a galera toda, eu posso colocar a sentença já, ó, representando, ó, x menor, maior, igual ao 2, ó, tá? Então, posso representar assim ou posso colocar os elementos. Professora, qual é a maneira mais correta? Estou fazendo uma prova, um concurso de bolsa. O professor que está corrigindo a bolsa, ele vai levar, ele vai analisar isso? Vai. O que que ele vai analisar? Opa, esse aqui que escreveu a resposta assim, ó, ele sabe o conteúdo? Sabe. Ele domina o conteúdo? Domina. Só que esse aluno que escreveu isso aqui, ó, como solução, esse aqui sabe? Sabe. Esse aqui domina? Totalmente. Esse aluno que escreveu a solução desta maneira aqui, ele domina totalmente. Então, de quem seria a vaga? Desse aluno aqui, ó, porque ele sabe escrever na linguagem matemática, ó, tá? Mesmo os dois estando corretos, esta maneira ou esta maneira, tá? Qual é a vantagem? É que este aqui, ó, ele domina. Além dele dominar os conjuntos, ele também domina a linguagem, ó, tá? Certo? Então, essa aqui seria uma das maneiras, tá? Agora, eu vou pro penúltimo aqui, ó, tá? Então, agora eu vou, universo, vai estar em cima dos racionais, tá? O que que eu tenho que lembrar, ó? Racional. Esse racional, meu povo, vou até colocar aqui, ó. Ó o racional aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Vou até mudar a cor da caneta para poder enxergar, porque eu já não estou vendo mais nada, ó. Racional. Se é racional, quem faz parte do racional? Do racional, eu tenho os naturais, que são os positivos. Eu tenho os inteiros, tá vendo? E aí, eu também tenho os números com vírgula, ó. Eu tenho as frações, tá vendo? Fração positiva, fração negativa, número com vírgula positivo, número com vírgula negativo, tá vendo? Ó, eu tenho tudo aqui, ó, tá? Esse é um racional. Eu tenho positivos e negativos, eu tenho toda a galera aqui, ó, certo? Então, esse é o racional. Então, universo, estabelecida a relação com os racionais, né? Igual, ó, vou pôr os elementos, ou seja, o racional, eu coloco os elementos do racional. Aí você fala, ei, professora, mas não apareceu com vírgula, né? Mas não apareceu aqui número negativo, sem problema nenhum. O racional também é natural, lembra? O racional, ele é natural. Então, também coloco os mesmos elementos, ó. Os mesmos elementos, tá vendo? Ó, vou pôr 3 pontinhos para significar, isso significa que é infinito, mas aí para deixar mais bonitinho eu posso pôr mais infinito, tá vendo? Para falar que ele é infinito, todos positivos. Precisa pôr esse mais? Não, tá? Você pode pôr ou não. E aí eu fecho esse intervalo, ó, certo? Agora eu vou fazer essa representação matematicamente, ou seja, esteticamente. Então, solução, ó, é igual. Abro chave. X pertence, ó quem que o X pertence agora, ó, os racionais, tá vendo? Tal que
Posso colocar os números descrevendo ou posso colocar a própria solução, tá vendo? Eu prefiro colocar a solução, fica mais bonito, porque você não sabe o tanto de número que tem, né? Então, com a solução, fica mais bonito, é menorzinho e fica bem mais agradável, esteticamente agradável de se olhar, né? Porque é muito número, né? Infinito. Tem gente que põe um monte de número aqui e fica esteticamente feio, tá? Então, ó, pode ver, ai, professora, mas deu tudo a mesma coisa, ó, deu tudo a mesma coisa. Isso pode acontecer? Deve. Por quê? Porque o X, ele é todo positivo, então não tem como dar outra coisa, tá? O que muda entre um elemento e o outro é a letra. Ó, vou até pegar aqui, ó, é a letra. Aqui eu tenho o natural, aqui eu tenho o inteiro e aqui eu tenho o racional. É isso que muda entre eles. Tá vendo? Agora, para cravar e finalizar, tá vendo? Ó, professora, agora falta o real, né? Esses reais, gente, é a união de todos eles, tá vendo? É a união dos três aqui, ó. Eu pego esses três formam o conjunto dos números reais, tá? Aí você fala, professora, o conjunto dos números reais, eu posso sinalizar com um número assim? Não precisa, por quê? Porque o real, gente, ele não tem essa diferença, porque o real pode ser qualquer número, tá? Até o irracional, é que a gente não está trabalhando com irracional aqui, mas ele pode ser qualquer um. Então, eu não preciso estabelecer isso aqui, ó, esses elementos. Eu posso colocar direto quem? A própria solução, tá? Então, quando eu tenho reais, eu não preciso colocar elemento por elemento. Simplesmente eu coloco assim, ó, solução é igual, ó, x pertence aos reais, ó. Por que reais? Aqui dentro desse reais, eu tenho o natural, eu tenho o inteiro e eu tenho o racional, ó, eu tenho esses três aqui dentro. Então, esses três, ó, estão aqui dentro já, tá vendo? Aí eu coloco tal que x é maior e igual a 2. E aí eu fecho, tá? Então, essa aqui é o que a gente mais usa, que é a solução em reais, tá? A gente fez essa análise aqui, porque ele pede para o aluno saber quando é natural, quem faz parte do natural, quem faz parte do inteiro, quem faz parte do racional, tá? E aí os elementos estão aqui, tá? Professor, e número com vírgula? 2,1, 2,3, a gente representa aqui? Não, tá? Você pode representar umzinho só para dizer que você sabe que ele está ali, mas não tem a necessidade, porque assim, é muito número decimal, tá? Então a gente coloca mesmo alguns deles, porque a gente sabe que entre eles existem, tá? Ó, e esse aqui seria o último exercício da prova de vocês, tá? Os outros dois vocês já sabem que é a fração, né? E o sistema, certo? Então, isso aqui seria a resposta, tá? E, gente, e acabou.